Era uma vez, em uma terra muito, muito distante, uma rainha má que tinha um espelho mágico. Esse espelho ele sabia de tudo, ele conhecia o rosto de todos e dizia à rainha todas as manhãs que ela era a mais bela da terra. Sabendo o quão importante a beleza era para a rainha má, o espelho mágico ele também ajustava a sua própria imagem para fazer com que a rainha ela fosse um pouco mais bonita do que realmente ela era na vida real. E mesmo quando Branca de Neve se tornou mais bonita do que a própria rainha, o espelho ainda assim a ajudava. Quem não gostaria de ter um espelho tão mágico? Um espelho que mostre não sua imagem real, mas uma versão melhorada. Uma ferramenta que rastreie informações ou que funcione ali como uma bola de cristal. Hoje, todos nós temos, pelo menos em princípio, acesso a esses dispositivos que são comercializados sobre o grande guarda-chuva que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ou a ideia de que os computadores podem pensar como humanos, tem sido discutida na literatura há mais de meio século, desde o trabalho seminal do cientista da computação Alan Turing. Hoje, os aplicativos de inteligência artificial de primeira geração, aqueles que aplicam a inteligência artificial apenas a tarefas específicas e geralmente são chamados de inteligência artificial estreita, são quase onipresentes. Eles permitiram que o Facebook reconhecesse rostos em imagens e marcassem os usuários, permitiram que a Siri entendesse sua voz e agisse de acordo. E se você tivesse a chance de falar uma vez mais com um grande amor que já se foi? Mesmo sabendo que a ponte entre vida e morte não passa de uma ilusão tecnológica, você se deixaria levar? Um canadense usou um programa de inteligência artificial para simular uma troca de mensagens com a noiva, falecida há 8 anos. Foram 10 horas de conversa e uma sensação perturbadora de que era uma interação real, embora impossível. O repórter Tiago Eltz discute agora as implicações do poder cada vez maior da inteligência artificial. Qual será o limite? Embora os artigos sobre inteligência artificial sejam abundantes na imprensa popular e empresarial nos últimos anos, ainda é difícil definir o que é e o que não é inteligência artificial. Isso porque existem muitas definições diferentes do que seria inteligência artificial. Até certo ponto, isso está relacionado ao problema que é definir a própria inteligência. E isso não é uma tarefa fácil. Além disso, o campo da inteligência artificial está se movimentando tão rápido que o que costumava ser considerado um comportamento inteligente exibido por máquinas há 5 anos, agora é considerado pouco digno de nota. Mas o que é inteligência artificial? Uma maneira comum de definir a inteligência artificial é fazendo referência à inteligência humana, que pode ser vista como potencial biopsicológico para processar informações, resolver problemas ou criar produtos que tenham valor em uma cultura. Em 1955, o Dartmouth Research Project definiu a inteligência artificial como uma tecnologia que fazia uma máquina se comportar de maneiras que seriam chamadas de inteligentes se um humano se comportasse assim. De maneira semelhante, o cientista cognitivo Mervyn Minsky considerou a inteligência artificial como a ciência de fazer máquinas fazerem coisas que exigiriam inteligência se fossem feitas por homens. Podemos entender então a inteligência artificial como a capacidade de um sistema de interpretar dados externos corretamente, aprender com esses dados e usar esses aprendizados para atingir objetivos e tarefas específicas por meio de adaptação flexível. Para essa definição, é óbvio que inteligência artificial difere de conceitos relacionados como Internet das Coisas e Big Data. A inteligência artificial usa informações externas obtidas por meio da Internet das Coisas ou outras fontes de Big Data, como entrada para identificar regras e padrões subjacentes, contando com a abordagem de aprendizado de máquina, que em geral descrevem métodos que ajudam os computadores a aprender sem serem explicitamente programados. O aprendizado de máquina é uma parte essencial da inteligência artificial, mas a inteligência artificial é mais ampla do que o aprendizado de máquina, pois também abrange a capacidade de um sistema de perceber dados, por exemplo, com processamento de linguagem natural ou reconhecimento de voz e imagem, ou controlar, mover e manipular objetos com base em informações aprendidas, informações adquiridas por meio de um robô ou com outro dispositivo conectado. A inteligência artificial pode ser classificada em 3 grupos:
a analítica, que tem apenas características consistentes com a inteligência cognitiva. Esses sistemas de inteligência artificial geram uma representação cognitiva do mundo e usam o aprendizado baseado em experiências passadas para informar decisões futuras. A inspirada em humanos, que tem elementos de inteligência cognitiva e emocional. Esses sistemas podem, além de elementos cognitivos, compreender as emoções humanas e considerá-las em sua tomada de decisão. E a humanizada, que mostra características de todos os tipos de competência, ou seja, a inteligência cognitiva, emocional e social. Tais sistemas que seriam capazes de ser autoconsistentes e autoconscientes em suas interações com os outros ainda não estão disponíveis. Com base nessas classificações de inteligência artificial, podemos olhar para 3 setores: universidades, corporações e governo. Sendo assim, como a inteligência artificial ela vem moldando o ambiente desses setores e quais as tendências futuras para os próximos anos? Como no caso da Branca de Neve, veremos que o mundo raramente é tão simples quanto gostaríamos que fosse. Para cada lado doce da maçã vermelha, que oferece oportunidades maravilhosas, há também um lado envenenado que representa muitos riscos. Muitos dos avanços mais significativos em inteligência artificial têm sua origem em um contexto universitário, e dada a natureza técnica da inteligência artificial, essa tendência provavelmente continuará no futuro. O próprio termo inteligência artificial foi cunhado em um workshop no Dartmouth College em 1956, organizado pelo cientista da computação John McCurdy, que mais tarde se tornou professor em Stanford. A DeepMind, uma empresa britânica de inteligência artificial adquirida pelo Google em 2014, foi criada por 3 cientistas, 2 dos quais se conheceram enquanto trabalhavam na University College London. Em 2015, a DeepMind desenvolveu o AlphaGo, o primeiro programa de computador a derrotar um jogador profissional humano. As universidades podem ter plantado a sua própria semente da destruição devido às suas pesquisas sobre inteligência artificial. Os aplicativos analíticos de inteligência artificial já estão começando a transformar a profissão dos membros do corpo docente. A Georgia Tech usa um assistente de ensino virtual baseado em inteligência artificial chamado de Watson para responder às perguntas dos alunos. O desempenho do sistema é tão notável que muitos alunos só perceberam que Jill Watson não é humana depois de saberem disso. Outras universidades, como a Universidade Técnica de Berlim e a Carnegie Mellon, também testaram o uso de chatbots para agilizar o ensino e o aprendizado. Olhando para as corporações, a inteligência artificial já começou a impactar cada elemento da cadeia de valor de uma empresa e, no processo, transformar os setores de maneira fundamental, especialmente os setores de serviço. Os aplicativos analíticos de inteligência artificial são usados no gerenciamento de recursos humanos para ajudar na triagem de currículos e na seleção de candidatos na forma de sistemas avançados de rastreamento de aplicativos. Em marketing e vendas, a inteligência artificial é usada para permitir uma melhor segmentação e comunicação personalizada. Olhando para os efeitos da indústria, o setor de serviços financeiros viu o aumento das startups de tecnologia financeira, que revolucionaram a gestão de ativos por meio da criação de consultores robóticos e da análise de dados de transações. A inteligência artificial inspirada em humanos permite que empresas como o Walmart identifiquem clientes insatisfeitos e frustrados, aplicando técnicas de reconhecimento facial a pessoas que fazem filas nos caixas, permitindo a intervenção, abrindo novos caixas ou propondo lanches e bebidas aos clientes. As mesmas ferramentas podem ser usadas para detectar automaticamente fraudes e roubos de magnitude, com mais eficiência do que um detetive de loja tradicional. Empresas online como Netflix e Spotify já usam inteligência artificial para fornecer recomendações personalizadas de músicas e filmes. A combinação de inteligência artificial de inspiração humana e robótica também é onde podemos ter um primeiro vislumbre do mundo da inteligência artificial humanizada. Em 1964, Joseph Weizenbaum, do MIT, criou o primeiro programa de computador de processamento de linguagem natural, chamado ELIZA.
A ideia era gerar um programa que pudesse passar no teste de Turing. Se uma pessoa não consegue distinguir se está falando com um humano ou com uma máquina, a máquina exibe um comportamento inteligente. Hoje, eles evoluiu para Sophia, um robô inspirado em inteligência artificial desenvolvido por David Hanson, que é tão convincente que a Arábia Saudita concedeu a cidadania em 2017. O status de cidadania de Sophia naturalmente leva à questão de como a inteligência artificial deve e pode impactar os governos. Assim como as universidades e corporações, os governos podem usar a inteligência artificial para tornar as tarefas mais eficientes. E é nesse contexto que o conceito do lado bom versus ruim da maçã vermelha se torna mais óbvio. A cidade de Jacksonville usa inteligência artificial analítica para gerenciar luzes de ruas inteligentes, que decidem o brilho de cada lâmpada dependendo do tráfego e dos movimentos de pedestres coletados pelas câmeras de rua. A inteligência artificial inspirada em humanos também é aparentemente usada pelo Exército dos Estados Unidos no recrutamento de futuros soldados por meio de um sistema avançado de inteligência artificial, que, segundo rumores, é capaz de reconhecer emoções. O sistema é um agente virtual interativo que aplica a inteligência artificial para responder a perguntas, revisar qualificações e atribuir candidatos selecionados a recrutadores humanos reais. Outra maneira de alavancar o poder da inteligência artificial em um contexto militar é contar com soldados robóticos habilitados para a inteligência artificial. Esta, infelizmente, não é uma ideia de ficção científica, mas está se tornando uma realidade. Em 2013, mais de 100 pesquisadores especialistas em segurança e líderes de empresas escreveram uma carta aberta à ONU pedindo a proibição de robôs habilitados para a inteligência artificial na guerra. Esses exemplos ilustram que a inteligência artificial terá implicações para qualquer tipo de organização, tanto interna quanto externamente. Internamente, a inteligência artificial permitirá que uma infinidade de tarefas sejam realizadas de forma mais rápida, melhor e com menor custo. A médio prazo, isso não afetará apenas as tarefas simples, mas também as mais complexas, até mesmo setores de conhecimento como consultoria, serviços financeiros e direito. Essas sofrerão grandes mudanças. Externamente, impactará o relacionamento entre as empresas e seus clientes, outras empresas e com a sociedade em geral. Para ajudar as organizações a se prepararem para esse futuro, como quando a Branca de Neve decidiu confiar na Rainha Má mordendo a maçã vermelha, os gerentes terão que confiar em sua capacidade de gerenciar, e os consumidores terão que confiar na empresa para não usar mal seus dados de forma alguma. No conto de fadas, Branca de Neve teria feito melhor se não confiasse na rainha. Na vida real, terá que haver certos mecanismos de controle para proteger contra danos, internamente controlando as máquinas e externamente através do Estado controlando as corporações e instituições que implementaram a inteligência artificial. Finalmente, a mudança estará sempre presente, seja a mudança nas descrições de cargos dos funcionários ou a rápida mudança de copiar concorrentes externos. A inteligência artificial não é mais um termo acadêmico, ela é uma realidade. Isso nos traz de volta a Branca de Neve, que teve um final feliz com o príncipe encantado mesmo depois de ter sido envenenada temporariamente pela maçã.